É, tá lá, REC, tá gravando. Tchau, gente. Boa noite. Não esquece de vir, Felipe. Amanhã? Amanhã eu vi o céu. Hoje ainda eu vi o céu. Falando sobre dança Não rota esquece hoje. de mim, não. Ah, é? Tá passeando. Tá caminhando olha, Obrigada, professor. valeu, gente. Bom encontro aí, professor. Olha, Felipe. Trocaram de... Vai abandonar nós? Vou abandonar. Agora é o... Fase 7, né? E aí, gente, todo mundo bem? Tá certo. Pessoal, olha só, eu comentei aqui com o Alessandro pra gente continuar agora fazendo um bloco de perguntas. Então, como que funciona? A gente vai fazer só uma pergunta, para o Alessandro responder. A gente faz 2 ou 3 e ele responde um bloco essas perguntas para dar tempo de todo mundo perguntar, que, pelo que o Felipe falou, sei que o papo tá bom, todo mundo quer perguntar nisso. Pode ser? Pode. Então, olha só, a gente tinha parado aqui com a pergunta da Van. Isso. E aí agora, ainda no grupo 1, eu vou fazer a sugestão da Michele, me veio? Michele veio, mas eu não vou... Porque os grupos estão misturados, né? Não. É esse grupo aqui, ó. É porque ela não veio A Michele, ela ainda. não veio, ela tá lá fora. Mas, então, vamos ver aqui o Sérgio e Maria Dias. Então a gente faz isso, pode ser? Vai soltar o Ela tá vindo? Tá. Tá, então deixa ela chegar. Aí a gente faz o seguinte. Então agora a gente vai fazer o bloco com o Sérgio, com a Maria Dias e a Michele assim que ela chegar. Tudo bem? Mi, eu estou explicando que agora a gente vai fazer um bloco de perguntas. Então, ao invés de uma pergunta e resposta, a gente faz 2 ou 3 perguntas e aí o Alessandro responde pra gente. Tá bom? E aí eu sugeri para agora a gente começar, então, com a pergunta da Maria Dias, a sua, e a gente coloca a do Sérgio por último aqui. Pode ser? Eu também não E, fiz. então vamos fazer o seguinte. Então, Michele Maria Dias e depois a sua e a do Sérgio. Tá bom. Duas em duas. Pode começar, Vi. Boa noite, Alessandro. Meu nome é Michele. A minha pergunta é: qual é a diferença entre machismo e masculinidade tóxica? Maria, se quiser fazer a pergunta. Boa noite. Tudo bem? Eu me chamo Maria Dias e a minha pergunta é: como combater o machismo sem ser violento como agressor? Olha, gente, segue com perguntas. Vou tentar não me estender para todo mundo fazer perguntas. Primeiro, então, a ideia, a diferença, né? O que seria uma diferença entre o machismo e a masculinidade tóxica, né? Na verdade, essas duas coisas, elas se complementam. Né? Essas duas coisas se complementam, elas não são tão diferentes. Acontece que a masculinidade tóxica, ela é uma expressão do machismo mais nefasta. A masculinidade tóxica, ela vai fazer com que o machismo seja mais violento, cínico, dissimulado, abusivo. Né? O que a gente chama de masculinidade tóxica, na verdade, são comportamentos que uma pessoa pode ter e que vai comprometer a relação que ela tem com as outras pessoas. Então, por exemplo, qualquer forma de abuso. Aquilo que a gente muitas vezes chama de relacionamentos abusivos. Né? Se a gente for pensar o que significa ser tóxico, o que significa essa ideia de tóxico, uma substância tóxica, um produto tóxico, né? A gente sabe que uma substância e um produto tóxico vai fazer mal. Né? Vai fazer mal. Então, olha, tem que ter cuidado porque isso aqui é tóxico.
essa forma de masculinidade vai ser tóxica. Ou seja, ela é uma expressão do machismo. O que a gente está propondo é uma masculinidade não tóxica, que às vezes nem consegue, evidentemente, sair da totalidade do machismo. Que a gente falou, né? Aqui, né, na estrutura que a gente tem na nossa sociedade, não tem um homem que não possa, de alguma forma, dizer que está livre de machismo. Em algum lugar, os homens estão atravessados por isso. Agora, a gente pode tentar ser não tóxico. Né? A gente pode tentar não ser abusivo. Não tem como? Oi? Tem como? Será? Esse é o desafio. Essa é uma utopia, né? Porque a ideia é, pelo menos no que eu aposto, é numa masculinidade saudável. Né? Por mais que a gente ainda não viva enquanto uma possibilidade concreta de homens não serem machistas, a ideia é a gente caminhar para uma masculinidade que possa ser mais propositiva. Uma masculinidade mais solidária, uma masculinidade mais criativa, uma masculinidade mais responsável. E em alguma medida, os homens também podem experimentar isso. Né? Os homens também podem experimentar uma masculinidade não tóxica. Mas para isso precisa, evidentemente, né, apostar na transformação das relações, apostar na maneira de ser homem. Né? E apostar na maneira de ser homem diferente dessa, que historicamente faz com que sejamos tóxicos. Né? Então, acho que a diferença que está posta é essa. Né? A masculinidade tóxica, ela é uma expressão vil do machismo. Ela é uma expressão mais abusiva, violenta, pior. Se dá para dizer que tem machismo menos pior, né? Mas a questão é justamente a gente poder pensar que, olha, dá para ser um homem diferente? Né? E aí, eu diria para você que dá. Né? Eu digo isso na minha própria vida e digo isso também nos homens com quem eu trabalho. A gente estava conversando no café lá agora, né? Só para vocês terem uma ideia do grupo reflexivo que eu falei, que são esses homens, é o encontro de homens agressores, são 16 encontros. A gente tem uma média dos homens que passam de 90, eles foram para lá porque eles são agressores. Depois que eles passam por esses encontros, 90% deles deixam de ser agressores. 90% não agridem mais as suas companheiras. Né? Alguns voltam para o seu relacionamento que era violento, que ele agredia a companheira, ele não agride mais. E aqueles que vão para um novo relacionamento nunca o são. Alguns homens, depois desses 16 encontros, e que chegaram ali dizendo, eu não devia estar aqui, vários pedem para continuar. Falam, não, eu quero continuar, isso está me fazendo bem. Eu quero continuar pensando, conversando sobre isso. Né? Então, eu acho que a diferença está aí. Né? O machismo, ele sempre vai querer a masculinidade tóxica. Né? Enquanto uma masculinidade saudável tem que estar revendo, tem que estar pensando, refletindo sobre isso. A outra pergunta, fala de novo para mim. Você, Maria. Como combater o machismo sem ser violento como agressor? Era isso. Então, em alguma medida é isso que eu falei, né? Por exemplo, os grupos reflexivos trabalham particularmente com grupos de homens que são agressores. Eles chegam a dizer, olha, eu bati, eu cometi um crime, eu fiz isso, eu sei que não era para fazer, mas não teve jeito, porque por causa disso, por causa daquilo, não importa. Mas eles sabem que fizeram algo que não deveriam ter feito. Né? A sua pergunta é como não ser violento, talvez, com esses. Né? Com esses. A gente vem acreditando que a educação transforma.
Então não é apenas a educação desses homens adultos que podem ser violentos, mas também a gente segue na aposta dos homens que vão surgir um dia. Então é tanto a nossa orientação com as crianças, como a gente falou aqui, né? A educação com as crianças, que a gente tem uma educação muito violenta com as crianças. Nós somos muito violentos com as crianças. Do jeito de falar, no jeito de pegá-las, né? Ainda é muito naturalizada, né? É muito naturalizada a violência contra a criança. Muito. Né? E assim, eu sempre dou aquele exemplo. Se nós adultos, se a gente se desentende, se a gente não concorda, a gente pode discutir. E pode discutir feio. Né? De um jeito difícil, duro. Mas a gente tem certeza que a gente não pode bater no amiguinho, né? A gente vai discutir aqui, assim, pra valer. Mas a gente tem certeza que se bater, perdeu a razão. Não é isso? Perdeu a razão. Não pode bater. Né? No desentendimento, não pode. Senão, que razão você tinha? Perdeu. Perdeu. Né? Se a gente vê uma violência, alguém espancando um cachorro, alguém batendo num bicho, né? A gente fala, nossa, não, que horrível, tá batendo num bichinho, o animalzinho não pode se defender. Mas quantas vezes a gente presencia alguém batendo numa criança? Você não se envolve. Muito. Não é problema meu. Não é problema meu. Aquela história, né? Em briga de marido e mulher. Ninguém mete a colher. Então depende. Depende. Claro que no desentendimento de um casal, a coisa pode ficar difícil. Né? E é privado mesmo. É um assunto privado. Mas depende. Porque uma violência sistemática pode estar acontecendo ali e a pessoa pode estar precisando de ajuda e não tem condições de pedir. Porque é uma escalada. Né? Toda violência ela não é uma agressão física de cara. Principalmente nas relações familiares. As relações familiares é uma escalada à violência. É uma ofensa, é uma humilhação. Então a humilhação e a ofensa, que era de vez em quando, passa a ser frequente, passa a escalar o grau da ofensa, vai escalando, né? Vai escalando, vai escalando, vai escalando. Então é por isso que a ideia é a gente pensar numa cultura de responsabilização. Não é que as pessoas não sejam responsáveis pelo que fazem, elas precisam ser, mas a gente precisa apostar, né? Precisa acreditar que dá para ser de outro jeito, né? Porque se a gente tem certeza, é aquela história que resolve, pode resolver? Pode resolver. Quando a gente bate numa criança, a gente está ensinando duas coisas para ela. Duas. As primeiras duas coisas que uma criança aprende quando apanha. Primeiro, que violência resolve. Violência resolve. É a primeira coisa que a gente ensina para uma criança quando bate nela. E não resolve mesmo? Você não queria que ela parasse? Você não queria que ela obedecesse? Não é você que manda? Você vai lá, bate, resolve. Primeira coisa que ela está aprendendo é isso. Violência resolve. Violência vale a pena. Violência às vezes é necessária. É isso que uma criança aprende. Segunda coisa que ela aprende é: sempre alguém vai ser mais forte do que você. E quando esse alguém mais forte do que você te oprimir, você não vai ter a quem recorrer. É por isso que a gente vai vir a vida adulta e sofre um monte de opressão e não consegue revidar. E não consegue dizer para. Não consegue estabelecer um limite. Né? Normalmente, né? Então a gente precisa rever, né? A gente precisa rever por que a gente acha que a violência é uma ferramenta que precisa estar presente. Eu não sou pacifista não, viu gente? Eu não sou adepto da não violência não. Eu reivindico o meu direito de autodefesa. Né? Eu sou praticante de capoeira. Mas lá no meu grupo de capoeira a gente diz o seguinte: a capoeira não é para bater em ninguém. Nossa arte, nossa cultura
não é para agredir ninguém, mas é para também não apanhar. Pra usar pra se defender. Entendeu? Assim, né? A gente não usa a nossa arte para agredir ninguém, mas a gente vai usar para não apanhar. Isso não quer dizer que, né? E não apanhar significa tanta coisa, né? Não apanhar significa tanta coisa. Tem um mestre muito querido que ele fala, ele diz assim, né? Capoeirista corre de uma briga. Corre. Capoeirista foge da briga. Mas ai daquele que corre atrás do capoeirista. Como meu avô dizia, dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Entendeu? Então é um pouco isso. Vambora, né? Vamos lá então. Gente, agora então vamos para a pergunta Esther e Sérgio. Pode ser? Professor, meu nome é Esther. Se aumentar a pena para homens que cometem feminicídio, esse índice diminui? Além da pena, medidas podem ser tomadas para diminuir o feminicídio? Boa noite, Alessandro. Meu nome é Sérgio. Oi, Sérgio. O autoconhecimento diminui a agressão dos homens, diminui a violência? Muito bom, porque uma coisa complementa a outra, né? Uma coisa complementa a outra. Vou te responder. Fala seu nome de novo? Esther. Esther, eu vou te responder não o que eu acho, mas o que os fatos e as estatísticas mostram. A resposta é não. Aumentar a pena não diminui o feminicídio. Né? Isso são dados. Tá? São dados. Né? Nenhum agressor vai deixar de agredir porque acredita que a pena está esperando por ele logo ali. Né? Aumentar a pena não diminui. Né? Porque a pena já foi aumentada. Esse exercício de aumentar a pena, né? Tipificar, mudar a tipificação do tipo de crime, tudo isso já aconteceu. Né? Tudo isso já aconteceu. E não diminuiu. Não diminuiu. Não diminuiu. Por que que não diminuiu? Por que que não diminui? Porque o feminicídio, ele faz parte da estrutura da sociedade. O feminicídio é um sintoma da sociedade. Imagina a sociedade como um corpo, né? Como um corpo, e o feminicídio como um sintoma disso. Uma consequência desse corpo que está doente. É mais ou menos o seguinte, eu entendo isso que você coloca para nós, né? É mais ou menos o seguinte, eu estou com sobrepeso, aí eu penso comigo aqui, né? Eu estou com sobrepeso. Preciso cuidar disso, né? Porque, enfim, não estou conseguindo me locomover, vamos imaginar, né? Nossa, eu estou ganhando muito peso, muito peso. Estou com dificuldade de andar, estou com dificuldade, né? Começando a ter problemas arteriais, problemas cardíacos, né? Fiquei diabético. E o sobrepeso não para. E o sobrepeso não para. Seria mais ou menos o seguinte, para eu resolver essa questão do meu sobrepeso, eu preciso usar roupas mais folgadas. Né? Porque agora que eu tenho sobrepeso, minha roupa está me apertando. Eu não consigo mais me vestir. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar roupas que eu posso me vestir. Mas eu vou continuar com sobrepeso, não vou? Sim. Aumentar a pena é dizer para uma pessoa que está com sobrepeso que é só ela aumentar o número da calça, o tamanho da roupa, para ela resolver o problema de sobrepeso dela. Né? Seria isso. Porque a questão do feminicídio, como eu falei, envolve questões complexas, né? Questões múltiplas. A educação das crianças, as relações familiares, as questões econômicas, as questões históricas. Envolve não apenas um sistema de justiça, envolve uma estrutura de educação, envolve uma estrutura de saúde. A questão do feminicídio precisa ser tratada também como um problema de educação
saúde. Né? Porque senão, aumentar a pena ou deixar as penas mais rígidas é, na verdade, dizer para uma pessoa que tem sobrepeso que, olha, para você resolver seu problema, a gente vai aumentar o tamanho da roupa. Né? Então, eu acho que passa por aí. Que é a pergunta do Sérgio sobre o autoconhecimento. Sobre né, o que o autoconhecimento pode fazer pra gente. E o autoconhecimento, ele não é algo que você faça apenas num lugar, apenas com foco. Né? O autoconhecimento envolve a vida como um todo. O autoconhecimento envolve a saúde, a educação, a sua saúde mental, sua saúde física. A saúde da gente, né? A gente não pode entender que saúde é ausência de doença. Isso seria uma forma limitada, uma forma que criaria muito problema. Né? Então, uma pessoa saudável não é uma pessoa que não tem doença. Né? Uma pessoa saudável envolve, né, como é que ela vive. Ser saudável envolve, por exemplo, moradia, transporte, educação, né? Direito à moradia, direito ao trabalho. Isso é saúde, isso é saudável. Né? Equiparação salarial, liberdades, né? Equiparadas. Isso é saudável. Então o autoconhecimento coloca para nós isso, né? Envolve uma pergunta sobre quem nós somos e como nós estamos vivendo, mas também envolve como é que a gente está se relacionando com o nosso entorno. Como é que a gente está se relacionando com quem está perto. Né? Então, o autoconhecimento ajuda. Por exemplo, está aí, aprova os grupos reflexivos. Os homens que chegam dizendo eu não tinha que estar aqui, e que depois de um processo educativo, um processo formativo, e não é que eles ficaram passivos nisso, não. De novo, homens educando homens. Porque esse cara quando chega lá no grupo dizendo eu não devia estar aqui, né? Ele quando chega dizendo isso, né, eu estou injustiçado, não sou eu que respondo a ele. Normalmente, sabe quem responde a ele? É o cara igual a ele que está saindo do processo. É o cara igual a ele que diz assim para ele: companheiro, meu camarada, eu entendo pelo que você está passando, cara. Porque eu também, quando cheguei aqui, tinha certeza que estavam me sacaneando. Estava todo mundo contra mim. Eu tinha certeza. Eu também me senti assim, porque eu também agredi, eu também violentei, eu também abusei, eu também, que nem você. Mas olha só, eu não estou mais fazendo isso. Eu não estou mais cometendo essas coisas. Então eu não tenho dúvida sobre o autoconhecimento nesse processo. E aí o autoconhecimento, de novo, né? Envolve várias apostas. A gente tem que buscar o conhecimento, mas a gente também tem que apostar nisso enquanto uma política pública. Né? Uma política pública. Eu acho que nas escolas, essa conversa que a gente tinha aqui, tinha que ser uma política pública de escola, de educação básica. As crianças têm que ser, né, orientadas sobre as questões de gênero. As crianças têm que receber essa orientação. Não é à toa aí, cada vez mais, o que está acontecendo aí nos colégios aí, não é? Os moleques entrando armados, não é à toa que os meninos estão aí, né? Vocês já ouviram esses negócios de red pill, incel? Né? Hoje tem uma meninada recebendo informação, um monte de menino recebendo informação de que as mulheres são ruins, de que o feminino é uma coisa ruim, inferior, que o homem é superior, que as mulheres têm que servir os homens. Eu já vi esses vídeos. Então aí um monte de menino de 14, 10, 12, recebendo esse tipo de informação. Né? Que as mulheres não valem nada. Né? Recebendo, então assim, né? E alguns desses meninos estão aí à deriva, né? Estão aí no mundão da internet, tá lá no celular,
Já imaginou recebendo, os meninos saírem por aí matando as mulheres? recebendo tudo isso. Então, eles só estão sendo reforçados a acreditarem que, olha, tá tudo bem fazer isso. Né? Então sim, acho que o processo de educação é transformador mesmo. Né? E aí a gente tem que buscar boas referências. Né? E a gente tem referências muito legais de homens. A gente tem muitas referências legais de homens. Homens públicos e homens privados. Né? No mundo privado, na nossa vida. Né? E se às vezes não tem de homens na sua totalidade, com certeza a gente tem de comportamentos que a gente acha muito legal nos homens. O que a gente espera de um homem, o que a gente gostaria de um homem. Enquanto de fato, né, um homem não tóxico, né, não abusivo. Né? Legal. Gente, agora, pelo andar das perguntas, eu vou passar para o grupo 3, que é do Norberto, da Não, é a gente. Vai Vocês seguindo vão- assim. Tá seguindo assim o Felipe? Tá. Ah, tá. Então, agora vocês são de qual grupo? 4. 4? Então vamos lá. É porque tem uma questão... 3 perguntas aí. Vamos lá. Vamos fazer 3 aqui. Deixa eu ver quem a gente coloca. Só para seguir a mesma toada, gente. Rapidinho. Ó. Vamos começar então com a pergunta da Neide. Aí a pergunta da Mari e do Rodrigo, pode ser? Que eu acho que vai dar uma pergunta legal aqui pra gente. Boa noite, Alessandra. Me chamo Neide. A sociedade impõe que ser homem é ser superior e dominar pessoas e situações, tornando essa mesma sociedade doente e violenta. O que seria preciso rever na educação dada aos homens e esse modelo de masculinidade que é acreditado pela maioria das pessoas? Agora a Mari. Boa noite, Alessandra. Boa Meu nome noite. é Marilda. Minha pergunta é: será que o homem que são machistas sofreu algum tipo de violência dentro da sua criação familiar? E aí, pergunta do Rodrigo. Boa noite, Alessandro. Como o machismo interfere na construção da masculinidade? Meu nome é Rodrigo. Oi, Rodrigo. Acho que tem um tanto que eu acho que eu comentei até aqui, né? Até indiretamente, sem ter lidado talvez direto com a pergunta de vocês, mas eu acho que eu de alguma forma respondi um pouco. Quando você fala, né, da infância, quando a Neide coloca exatamente essa construção aí da sociedade, né, na sociedade, e agora eu digo como interfere. Para eu não ser repetitivo e talvez, né, mas complementar o que vocês estão sinalizando, acho que o nosso esforço é buscar por algo diferente. Buscar por algo diferente. Porque a certeza que a gente tem de que homens devem ser assim, mulheres assado, a gente está vendo que não está dando muito certo. Né? Não está dando muito certo. Boa parte dos homens estão assim, desesperados, se agarrando a muitas vezes essas coisas, algumas medidas conservadoras, porque é isso que a palavra significa, né? Conservador, que é conservar, né? De manter tal qual. Só que aquilo que nunca muda é um problema. Pode ficar muito rígido. E esse é o problema de uma masculinidade muito convencional. Né? A gente não está dizendo para as pessoas que elas não devam ser quem elas acreditam que são. As pessoas devem poder ser o que elas quiserem. E essa é a questão. Para boa parte dos homens, isso não é possível. Porque desde muito pequeno, foram orientados a serem uma coisa. Não foi colocada uma possibilidade, né, de ser outra coisa, de ampliar
né, sobre ser outro homem. Não, olha, né, né, seu avô era de um jeito, eu fui igual, você vai ser igual, né, sobre ser homem, né? E de novo, não estamos falando aqui, inúmeros desses valores não são importantes.